estou mais feliz, porque o que eu me lembro em culto de jovem, pastor, é a segunda vez que eu prego, dentro de 33 anos de servir a Deus. É o segundo culto de jovens que eu prego. E é gratificante estar nesse trabalho com jovens, é gratificante estar junto com vocês, reunidos, nesse tão grande trabalho que vocês prepararam para reunir juntamente com a igreja, para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos, sentado mesmo como está, a abrir a vossa Bíblia, no livro de Jeremias, para nós fazermos uma leitura nesta noite, e creio que Deus continuará falando conosco, e o Senhor, Ele tem algo preparado para cada um de nós nesta noite. Jeremias capítulo 1, abre a sua Bíblia. Eu quero nesta noite falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu nesta tarde, Deus disse para minha esposa, eu vou orar um pouquinho, porque para pregar tem que orar antes. Para pregar tem que orar. Quem quer pregar tem que orar. Se não orar, tem jeito para Deus falar conosco. E oramos, falando com Deus, e Deus confirmando essa palavra no meu coração. E eu quero nessa noite trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem encontrou, diga amém. Jeremias capítulo 1, a partir do verso de número 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor disse, não diga, sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Só até aqui. Queridos irmãos, eu quero ser bem sucinto nesta noite, nesse texto sagrado que Deus me deu. Nós conhecemos essa passagem bíblica, sabemos que Deus, Ele fez uma chamada na vida de Jeremias, e pesquisando um pouquinho a respeito desta visão, desse momento que Deus falou com Jeremias, a história vai dizer que Deus, pela primeira vez, vai falar com Jeremias. Jeremias ele está entre 14 e 15 anos, quando ele tem a visão da sua chamada. Então era um garoto ainda. Jeremias era um menino ainda, quando Deus chamou ele. Quando Deus chama Jeremias, a história vai dizer que ele tinha de 14 a 15 anos, e Deus já quer envolver Jeremias em uma obra. Deus já quer envolver Jeremias naquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas Deus vai ter uma conversa com Jeremias. Como nessa noite Deus vai ter uma conversa com cada um particular. Cada um que está nessa noite, nesse lugar, ele veio em propósito de ter uma conversa com Deus no seu particular, no seu interior. E Jeremias, quando ele tem essa chamada, nós vamos ver que passou 4 reinados para que Deus ele começasse um processo de preparação na vida de Jeremias. Há um processo de preparação na nossa vida que às vezes nós não compreendemos. Nós achamos que isso vai acontecer do dia para a noite. Não! Às vezes o processo de Deus, às vezes é um pouco doloroso. Por quê? Porque Deus às vezes nos quer levar para o deserto. E deserto não é para todos. Todos passam pelo deserto, mas deserto não é para todos. Deserto é só para aqueles que têm a chamada de Deus. Deserto é só para quem conhece, entende qual é o propósito de Deus na tua vida. Quando entramos em um deserto, é porque Deus ele quer nos preparar para um propósito. E nessa noite nós estamos nesse culto com a participação dos jovens. Talvez você começou a entrar no deserto.
instrui. Nosso Deus é assim. Eu me lembro quando eu preguei pela primeira vez, eu preguei um versículo que até hoje está no meu coração, que foi em Atos capítulo 4, versículo 31. Foi o primeiro versículo que eu preguei. De lá para cá, eu entendi que a chamada de Deus na minha vida, eu entendi que Deus, quando chama, Ele prepara. Deus, quando chama, Ele responsabiliza. E Deus foi chamado na vida de Jeremias. O que mais me impressiona, que a Bíblia, ela vai nos dizendo, a Bíblia vai nos contando, vai nos orientando como foi a chamada de Jeremias. Deus vai ter uma conversa com Jeremias. Deus vai entrar em uma particular com Jeremias, quando ele começa a questionar. Aí Deus fala: Jeremias, antes que você entrasse no ventre da mãe, ou seja, antes que você foi fecundado, antes do poder da sua geração, eu já tinha uma promessa na tua vida. Essa noite Deus está falando conosco. Antes de tudo, Deus já tinha uma promessa na sua vida para Ele fazer essa noite em nome de Jesus. Antes de tudo, Deus começa agora a falar de Jeremias. Jeremias, antes que você formasse, já imaginou isso? Já parou para analisar o quão profundo é esse texto? Já parou para analisar o quão precioso é esse texto sagrado nessa noite? E a Bíblia diz que o Senhor então entra nesse particular com Jeremias, dizendo: antes que você se formasse, ou seja, antes que você gerasse, antes de alguém conhecer o seu semblante, antes de alguém lhe conhecer a sua face, o seu belo sorriso, Deus já te conhecia. Deus já tinha te preparado você nessa noite para estar aqui. Antes de tudo acontecer, Ele estava preparando aquilo que era impossível para você. Ele estava preparando. E Deus entra nessa conversa com o profeta Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, antes de tudo, eu, Senhor, eu já contemplava a tua chamada. Eu já contemplava aquilo que eu ia fazer na tua vida. Antes da sua mãe, talvez ela coabitar com teu pai, eu já tinha um propósito na tua vida. Nessa noite Deus está falando com você que antes de tudo acontecer, Deus tem propósito com você nessa noite em nome de Jesus. Antes de tudo acontecer, Deus tem um propósito. Sabe por que Deus tem um propósito? Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Quando Deus chama, está chamado e acabou. Quando Deus, Ele tem propósito na vida de alguém, Ele pode estar na droga, Ele pode estar na prostituição, Ele pode estar na bebida, se embriagando, Ele pode estar em qualquer lugar. Quando Deus tem chamado na vida do homem, Deus, Ele começa a trabalhar com o teu espírito. Deus começa a agir com o teu espírito na vida da pessoa, para que ela entenda que ela para Deus tem valor. E a Bíblia vai nos contando que Deus agora entra num particular com Jeremias e diz: olha, Jeremias, antes de tudo acontecer, eu já tinha um propósito. Eu já tinha uma chamada na tua vida. E a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele vai questionar. Porque, como eu disse, é natural um homem questionar a Deus a respeito da sua chamada. É natural um homem questionar a Deus quando Deus, Ele nos chama para uma obra. Porque o que nós vemos em nós é as nossas fragilidades, é a nossa incapacidade de fazer alguma coisa para Deus. Mas observe a Bíblia Sagrada que Deus, Ele nunca pegou ninguém capacitado. Deus, Ele pega aquele que não é capacitado para Ele capacitar da maneira dEle, para que nós sejamos dependentes de Deus. É por isso que Deus não chama ninguém que tem que ter capacidade. Deus não chama ninguém que pode fazer. Deus chama aquele que não pode fazer. Porque quando você não pode, Deus trabalha ao seu favor. Deus faz por você. Quando você não há capacidade, Deus te capacita. Quando você não tem força,
Eu vou te capacitar para isso. Pastor Anderson Brito fez menção que eu pastoreei nesse campo, em Seu Martim do Oeste, em Alto Alegre. Pelas minhas forças, eu era incapacitado para isso. Pelas minhas forças, eu achava que nunca ia acontecer. Mas quando Deus quer gerar uma nova história na tua vida, Ele faz acontecer do nada. Deus faz acontecer uma nova história na tua vida. Quando Deus tem promessa para você, Ele faz acontecer algo de sobrenatural na sua vida. Porque você é dependente de Deus. E quando somos dependentes de Deus, nós estamos dizendo para Deus: trabalhe da tua maneira, faça do teu jeito. E nós só obedecemos a voz de Deus. Então vem entender que Deus, Ele precisa de homens que não são capacitados. Aí Jeremias, ele vai entrar em uma empreitada aqui muito grande, onde o povo de Israel tinha se rebeliado contra Deus, onde o povo estava vivendo um momento de desobediência ao Deus do céu. E Jeremias, ele vai mencionar o Senhor: eu sou uma criança. E na realidade entendemos que um jovem de 14 para 15 anos, ele ainda é criança. Ele está entrando na pré-adolescência. A mente dele está começando a ser formada. Mas o que mais impressiona Deus, que não importa se ele é criança, se você está entrando no processo da adolescência, o importante é que você entenda o que Deus tem preparado para a tua vida. Quando você entender o que Deus tem preparado para a tua vida, aquilo que Deus prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Se Deus te prometeu, entenda você nessa noite que vai acontecer aquilo que Deus prometeu para você. Na sua vida vai acontecer em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele disse: Senhor, eu sou criança. Imagine que a Bíblia está dizendo, Jeremias falou: eu sou criança. E não tem como. Não é assim? Às vezes, nós, como pastores que somos, às vezes você convida alguém para pregar, e às vezes chega aquele menino, como aconteceu aqui comigo, um menino novo para pregar lá, novo. Todo mundo olha e diz: é esse que quer pregar? Mas não sabe o que Deus tem preparado para ele. Ele não entende o que Deus tem preparado para você. Ele não conhece o Deus que você serve. E todo mundo diz: ele vai pregar. Aí tinha pastorzão no cabelo branco, que nem o meu, que nem o do senhor. Aquele pastorzão com cabelo branco, disse: rapaz, congresso que nem esse menino vai pregar. Quando o menino pegou o microfone na mão, Deus começou a operar no meio da igreja. Quando Deus chama, Deus responsabiliza. Quando Deus chama, Deus responsabiliza. Porque Deus não vê como o homem vê. O olhar de Deus é por dentro, no teu interior, dentro de você, que Deus está olhando nessa noite. E Ele está dizendo para mim: eu te capacito, eu te preparo, eu faço acontecer porque eu sou Deus. E o menino pegou e foi uma bênção, foi uma maravilha. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Jesus salvou. Então entenda a tua chamada nessa noite. Porque às vezes ficamos presos achando que nós não somos capazes. Na verdade, não somos capazes, mas Deus nos capacita. E Jeremias, ele olhou e viu que ele era incapacitado para uma tão grande chamada, para uma tão grande obra. Jeremias achou que ele era incapacitado. Mas Deus começou a falar com Jeremias: Jeremias, não diga que você é criança, porque aonde eu te mandar irás. Quem manda é Deus, irmãos. Está entendendo essa noite? Na minha vida, na tua vida, quem manda é Deus. Quem domina a minha vida é Deus. Quem domina a tua vida é Deus. Não é o outro que domina a tua vida. Quem faz acontecer o sobrenatural em nossa vida é Deus. E quando Deus chama, Deus vai abrir o caminho para você passar. Deus vai te orientando. Deus vai trabalhando em cima do propósito que Ele tem para você nesta noite. E Jeremias
não era fácil. Porque tem chamada que às vezes você chora. Mas o Senhor vai falando com Jeremias, dizendo: Jeremias, eu vou levar você mais além. Mais além. E a Bíblia diz que Deus fala com Jeremias e lhe mostra para ele outra visão. A chamada de Jeremias foi a primeira visão. Agora Deus leva Jeremias para um lugar nesse capítulo e vai mostrar para ele outra visão para Jeremias. E no versículo 11, Deus pega uma árvore de amendoeira, vai pegar aquela árvore de amendoeira e vai pôr na frente de Jeremias e perguntar para ele: o que você vê? Ele disse: uma vara de amendoeira. Eu fui pesquisar esse negócio de vara de amendoeira, porque tem coisa na Bíblia que é segredo. Aí eu pesquisando, eu pude entender que a vara de amendoeira é uma árvore fechada. Ninguém consegue subir em cima dela. Sabe o que Deus falou comigo quando eu via isso? É que Deus falou: quem tem chamada, ninguém atrapalha o ministério dele. Ninguém para o ministério dele. Quem tem chamada, ele não vai entrar na tua frente. Ele vai entrar no meio para atrapalhar o teu ministério. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te preparou foi Deus. Quem te colocou no ministério foi Deus. E se ele chamou, não tem como atrapalhar chamar em nome de Deus. Não tem como atrapalhar quando Deus ele chama o homem. Jeremias disse: eu vi uma vara de amendoeira. Aí o Senhor falou assim: Jeremias, disse bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Está entendendo essa noite? Quem chama vela, quem chama cuida, quem chama capacita. Ninguém consegue atrapalhar a chamada do ministério de alguém quando Deus quer trabalhar em nossa vida. Aí a Bíblia ela vai então nos narrando a história de Jeremias, até que chega no capítulo 2, Deus vai falar com Jeremias novamente. No capítulo 2, versículo 13, agora Deus novamente mostra para Jeremias uma cisterna. E Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, sabe por que o povo está assim? Porque o ministério de Jeremias foi um ministério sofrido, ministério de lágrimas, ministério de sofrimento, ministério de angústia,
Quem tem chamado, irmão, ele vai ter prisão. Quem tem chamado vai ter perseguição. Quem tem chamado, ele vai sofrer. Mas o importante é que ele cumpra a chamada como um bom soldado de Cristo. Cumpra a tua chamada como um bom soldado de Cristo nessa noite. E a Bíblia diz agora no capítulo 38 em diante, que eles não contentaram levar Jeremias para a prisão. Eles vão levar Jeremias agora no calabouço. E eu fui pesquisar o que é calabouço. Eu fui pesquisar qual é o tempo do homem ficar dentro do calabouço. Qual é o tempo do homem resistir dentro do calabouço? Que era um poço, uma cisterna onde só tinha lama. Eu fui pesquisar sobre isso. E eu comecei a pesquisar. E entendi se um homem ele ficar submerso dentro da lama, ele pode morrer dele 48 horas. Mas quem tem promessa, mesmo no calabouço, a proteção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus nessa noite. A proteção para quem tem promessa nessa noite, em nome de Jesus. Deus está dizendo para nós essa noite, ainda no calabouço, façamos a vontade de Deus. Ainda no calabouço, continuaremos pregando a palavra de Deus. Ainda no calabouço, Deus protegerá você lá no calabouço. E a Bíblia vai dizer que quando jogaram Jeremias no calabouço, lá embaixo só tinha lama. Jeremias se atolou da lama e ficou na lama. Sabe quanto tempo? Não foi 48 horas. Quem tem promessa, Deus guarda. Quem tem promessa, Deus ele livra mesmo no calabouço. Segundo alguns historiadores, Jeremias ficou enrolado até o pescoço no calabouço. Segundo alguns historiadores, Jeremias ele poderia morrer nessas 48 horas, mas Jeremias conseguiu ficar no calabouço 7 dias com vida, até que a Bíblia diz que Ebed-Meleque vai falar com o rei, e Deus vai tirar você do calabouço nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai enviar o Espírito Santo nessa noite. Você não vai ficar no calabouço, porque hoje Deus manda o Espírito Santo, ele vai tirar você do calabouço, e você vai continuar fazendo a vontade de Deus, vai continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Aí Ebed-Meleque chegou no rei e disse: rei, aquele homem que está lá no calabouço, ele vai morrer. Não morre. Não morre. Não morre. Tem pessoas que ficar sem pregar um dia, uma semana, já dá desespero nele, que era da igreja, ele não tem chamada, ele não sabe o que é isso. Ele não tem a chamada de Deus, mas quem tem chamada, mesmo no calabouço, ele continue falando a verdade. Ebed-Meleque, ele vai chegar no rei e vai dizer: olha, temos que tirar Jeremias lá do calabouço, porque se deixarmos lá, ele vai morrer. Aí o rei dá autorização. Ele vai lá, tira ele de lá. Deus arruma jeito para tirar você do calabouço. Deus arruma jeito para que você continue fazendo a vontade dele. E a Bíblia diz que Ebed-Meleque caga lá uns panos velhos, corda velha, e vai lá onde Jeremias está dentro daquela cisterna. Lança lá e lança um pano velho para Jeremias e diz para ele: Jeremias, amarra isso debaixo do teu braço. De repente aquele que está no calabouço achando que ia morrer, ele começa a subir novamente. Ele tira Jeremias lá embaixo. E a Bíblia vai nos contando que quando Jeremias sai de lá, o rei vai ter uma conversa com Jeremias. Sabe por quê? Porque Jeremias já tinha chamada. Sabe onde ele foi? A Bíblia diz que ele ficou no átrio, lá no pátio. Ele não foi embora. Quem tem chamada não desiste da chamada. Ele fica no átrio para continuar fazendo a obra de Deus. E nessa vez eu sei que você tem chamada nessa noite.
caldeus. E eles vão exterminar você. Mas quem tem promessa, ele não recua. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 1, pode ter nenhum. Mas quem tem promessa, mesmo sozinho, ele continua fazendo a obra de Deus. Quem tem promessa, ele sabe, ele reconhece a sua chamada. E a Bíblia diz que Jeremias, ele fala lá para o rei a verdade. E a Bíblia diz que quando o rei ouve isso, aí então entra um homem chamado Nabucodonosor, toma Jerusalém, e a Bíblia diz que Deus usa Nabucodonosor para livrar Jeremias. Deus usa até o teu inimigo nesta noite para livrar a tua vida nesta noite. Mas que a promessa cumpre, ela se cumpre na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar a minha fala nesta noite dizendo para você: a tua chamada foi Deus quem te chamou. A tua chamada foi Deus quem te chamou. Quem chamou você, ele está dizendo: eu me responsabilizo. O inimigo que pensa que vai te matar, ele vai ter que ver a tua vitória. Ele vai ter que cantar a vitória com você, porque a proteção de Deus na tua vida nessa noite em nome de Jesus. A proteção para você em nome do Senhor Jesus. Então nessa noite entenda: quem te chamou você foi Deus. E eu vou terminar a minha fala nessa noite dizendo para você: não desista. Sabe por que não desista? Porque Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de nós.